Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Eu já começo esse vídeo te contando que, pressionado pela demissão de Zé Ricardo, Jorge Salgado irá se reunir com aliados no Vasco. O técnico deverá ser mantido pelo menos até o próximo compromisso do Vasco pela Série B, em jogo contra a Chapecoense. O presidente Jorge Salgado irá se reunir com aliados do Vasco para abordar a decisão de manter Zé Ricardo no cargo de técnico do clube carioca. O mandatário vem recebendo muita pressão devido ao começo negativo do Cruz Maltino nessa Série B. As informações são do portal Globoesporte.com. Salgado tem muita confiança no técnico e deseja mantê-lo no comando do clube carioca. O trabalho do comandante é mal avaliado por boa parte da diretoria do clube carioca. Antes mesmo do começo da Série B, o Cruz Maltino foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil pelo Juazeirense nos pênaltis e foi semifinalista no Carioca, derrotado pelo Flamengo. Além da pressão dos dirigentes, Zé Ricardo também vem recebendo muitas críticas dos torcedores do Vasco. O treinador foi hostilizado nos 2 jogos da Série B, principalmente na estreia em São Januário contra o Vila Nova em um empate em 1-1. No último domingo, uma das principais organizadas do Vasco emitiu um comunicado pedindo a saída do técnico. Apesar da pressão, Zé Ricardo deverá ser mantido no cargo para a próxima partida, que acontece na sexta-feira contra a Chapecoense fora de casa pela Série B. No entanto, um novo tropeço pode tornar sua situação no comando do Cruz Maltino insustentável. Na segunda-feira passada, o presidente do Vasco esteve no CT Moacir Barbosa para conversar com os jogadores e também comissão técnica. Na ocasião, ele discutiu sobre planejamento e pediu a revisão de alguns protocolos. 2 dias depois, durante a homenagem a Roberto Dinamite na sede náutica, o presidente defendeu publicamente o trabalho de Zé Ricardo. Mas e aí, torcedor vascaíno, deixa nos comentários a sua opinião em relação à decisão do presidente Jorge Salgado em querer manter Zé Ricardo como o atual técnico do Vasco. Deixa nos comentários se você concorda ou não com essa possível decisão do presidente do Vasco. Situação de Benítez no Grêmio chega ao Vasco e repercute na torcida do Cruz Maltino. É isso mesmo. O meio-campista de 27 anos foi um dos principais investimentos do Imortal para 2022. As cifras envolvidas na contratação do hermano estão na casa do 1,2 milhão de reais para ter o jogador por essa temporada. Martim Benítez desembarcou no Brasil em fevereiro de 2020, quando foi contratado pelo Vasco da Gama em um negócio com o Independiente da Argentina. O argentino de 27 anos passou pelo São Paulo e, para o decorrer da atual temporada, assinou com o Grêmio. Todos os 3 negócios foram por um empréstimo. O meio-campista foi um dos principais investimentos do Imortal para a temporada de 2022. As cifras envolvidas na contratação do argentino por empréstimo ultrapassa a casa de 1 milhão de reais. Mas o time de Porto Alegre não tem visto grandes retornos. A situação do medalhão no tricolor chegou ao Vasco e repercutiu na torcida do Cruz Maltino. Na manhã desta terça-feira, houve quem caiu na crença de que Martim Benítez poderia retornar ao Gigante da Colina pelo que tem vivido em Porto Alegre. Um perfil vascaíno disparou sobre a hipotética chance. Abre aspas. O cara simplesmente lê isso e tira a conclusão que Benítez poderia vir pro Vasco sem mais nem menos. Não é possível um negócio desses. Fecha aspas. Escreveu no Twitter. Com 7 jogos disputados pela equipe gaúcha, Martim Benítez soma apenas uma assistência. O técnico Wagner Mancini foi o responsável por aprovar sua contratação e deu 3 oportunidades ao atleta antes de ser demitido do Grêmio. Roger Machado chegou para o cargo e deu ao estrangeiro apenas 78 minutos diluídos em 4 duelos, mais nada do jogador engrenar pelo Grêmio. Em terras porto-alegrenses, boa parte dos torcedores gremistas contestam a gestão presidida por Romildo Bolzan no Grêmio. Um dos principais questionamentos é justamente a contratação de Benítez, que não havia dado certo no São Paulo e tampouco no Vasco. As oscilações no estado físico do meia é o principal entrave para quem lida com ele.
Vasco busca sombra para Raniel e portal aponta possível interesse em atacante que deixou o Shenzhen FC da China. O Cruz Maltino contratou diversas peças para a temporada de 2022, mas não para por aí e pretende reforçar ainda mais o seu elenco. O Vasco começou a Série B do Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Na primeira rodada, empatou em 1-1 contra o Vila Nova em casa e diante do CRB fora de casa, o resultado se repetiu. Com apenas esta competição em disputa, até o fim deste ano, o Cruz Maltino volta a campo no fim de semana e nesta sexta-feira vai encarar a Chapecoense também fora de casa. Mas outro assunto que veio à tona no clube nesta terça-feira, o mercado da bola. Segundo informações apuradas pelo portal Arena Cruz Maltina, um possível retorno de Allan Kardec para jogar a Série B do Vasco é possível, mas depende do que o clube ofereça ao jogador. Vale lembrar que ele rescindiu recentemente com o Shenzhen FC da China e agora está livre no mercado. O Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, foi procurar a versão do clube. O portal conversou com um membro da diretoria que preferiu não ser identificado, mas falou sobre o assunto. Segundo esta fonte importante, não é um atleta que se enquadra nas características buscadas pela 777 neste momento e dificilmente acontecerá alguma negociação com o jogador. Porém, ele não descartou, mas deixou claro que é um caso bem improvável de acontecer. Kardec foi revelado no Vasco e no futebol brasileiro tem passagens por Santos, Palmeiras e também São Paulo. Agora com 33 anos, Kardec conseguiu se destacar pelo Santos, Palmeiras e São Paulo, além de ter jogado também no Internacional. Mas e aí, torcedor vascaíno, você acha que o Vasco deveria fazer um investimento por um retorno de Allan Kardec na Colina? Deixe nos comentários a sua opinião em relação ao atacante que agora está livre no mercado após deixar o futebol chinês e agora podendo assinar com qualquer clube de futebol. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.